a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Texto base, Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, quero falar com você sobre uma verdade poderosa da Palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes, quando pensamos em alegria, imaginamos momentos bons, notícias agradáveis, conquistas, saúde, estabilidade financeira, família reunida, portas se abrindo e sonhos se realizando. E de fato, tudo isso pode trazer alegria ao nosso coração. Mas a alegria da qual a Bíblia fala em Neemias capítulo 8, versículo 10, é uma alegria muito mais profunda. Ela não depende apenas das circunstâncias externas. Ela não desaparece quando surgem os problemas. Ela não acaba quando enfrentamos lutas, perdas, preocupações ou dias difíceis. A alegria do Senhor é uma alegria que nasce de dentro para fora. Ela nasce do relacionamento com Deus. É a certeza de que mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando não entendemos o caminho, Deus continua no controle. Mesmo quando as forças humanas acabam, a presença de Deus nos sustenta. No contexto de Neemias, o povo de Israel estava vivendo um momento muito importante. Eles haviam passado por tempos difíceis, por afastamento espiritual, por reconstrução e por lágrimas. Ao ouvirem a palavra de Deus, perceberam seus erros, sua distância do Senhor e começaram a chorar. Mas Neemias, Esdras e os levitas disseram ao povo que aquele não era um dia de tristeza, mas de consagração, de restauração e de alegria diante de Deus. Foi nesse contexto que veio a declaração: a alegria do Senhor é a nossa força. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus não deseja que vivamos paralisados pela culpa, pelo medo ou pelo desânimo. Quando nos voltamos para Ele, encontramos perdão, restauração, esperança e força para continuar. A fonte da verdadeira alegria. O primeiro ponto que precisamos entender é que a verdadeira alegria vem do Senhor. O mundo tenta nos convencer de que a alegria está nas coisas que possuímos, nos lugares que frequentamos, no dinheiro que temos, no reconhecimento das pessoas, nos relacionamentos ou nos resultados que alcançamos. Mas tudo isso é passageiro. As circunstâncias mudam. Hoje podemos estar bem, amanhã podemos enfrentar uma dificuldade. Hoje podemos receber elogios, amanhã podemos ser criticados. Hoje podemos ter abundância, amanhã podemos passar por escassez. Se a nossa alegria estiver firmada apenas nessas coisas, ela será instável, mas quando a nossa alegria está firmada em Deus, ela permanece. A alegria do Senhor não significa ausência de problemas, significa presença de Deus no meio dos problemas. Não significa que nunca vamos chorar. Significa que mesmo em meio às lágrimas, existe uma esperança maior sustentando o nosso coração. A Bíblia nos mostra que Deus é fonte de vida, paz, consolo e alegria. Quando estamos perto dele, encontramos aquilo que o mundo não pode oferecer. O mundo pode oferecer distrações, mas Deus oferece descanso. O mundo pode oferecer prazer momentâneo, mas Deus oferece plenitude. O mundo pode oferecer caminhos temporários, mas Deus oferece vida eterna. Por isso, precisamos perguntar a nós mesmos: onde tenho buscado a minha alegria? Tenho buscado alegria apenas nas conquistas? Apenas na aprovação das pessoas? Apenas no dinheiro? Apenas nos relacionamentos? Apenas quando tudo dá certo? Ou tenho aprendido a buscar minha alegria em Deus? Quando Deus é a fonte da nossa alegria, podemos passar por dias difíceis sem perder completamente a esperança. Podemos enfrentar portas fechadas, sabendo que Ele ainda abre caminhos. Podemos atravessar desertos, sabendo que Ele continua cuidando de nós.
A verdadeira alegria começa quando entendemos que Deus está conosco, a alegria no meio da adversidade. O segundo ponto é que podemos experimentar a alegria do Senhor mesmo em meio à adversidade. Isso pode parecer contraditório. Como alguém pode ter alegria enquanto enfrenta problemas? Como sorrir quando há preocupações? Como se alegrar quando a vida parece pesada? A resposta está no tipo de alegria de que estamos falando. A alegria do Senhor não é uma emoção superficial. Ela não é fingimento. Ela não é negar a dor. Ela não é dizer que está tudo bem quando não está. A alegria do Senhor é uma convicção espiritual. É saber que Deus permanece fiel, mesmo quando a situação é difícil. Existem momentos em que a caminhada cristã não será fácil. Haverá dias de cansaço, dias de dúvidas, dias de luta, dias em que a alma parece abatida. Mas é justamente nesses momentos que a alegria do Senhor se manifesta como força. Essa alegria nos lembra que a nossa história não terminou. Ela nos lembra que Deus ainda está trabalhando. Ela nos lembra que nenhuma luta é maior do que o poder de Deus. Ela nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas pessoas perdem a força porque olham apenas para o problema. Elas olham para a dificuldade, para a falta, para a enfermidade, para a crise, para a rejeição, para a porta fechada, mas quando levantamos os olhos para Deus, começamos a enxergar além da situação. A adversidade pode até tocar as nossas emoções, mas não precisa destruir a nossa fé. Pode abalar o nosso coração por um momento, mas não precisa roubar a nossa confiança no Senhor. A alegria do Senhor nos ajuda a continuar quando não temos respostas. Ela nos fortalece quando estamos cansados. Ela nos consola quando ninguém entende a nossa dor. Ela nos faz lembrar que não estamos sozinhos. Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar conosco todos os dias. E a presença dele é suficiente para renovar nossas forças. A alegria que fortalece. O terceiro ponto é que a alegria do Senhor nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Neemias não disse apenas que a alegria do Senhor traz conforto. Ele disse que ela é força. Isso significa que a alegria que vem de Deus não é passiva. Ela nos levanta, ela nos impulsiona, ela nos encoraja, ela nos dá ânimo para continuar caminhando. Quando uma pessoa perde a alegria, ela também começa a perder a motivação. Tudo fica pesado, a oração fica difícil, a fé parece enfraquecer, os sonhos parecem distantes. Mas quando Deus renova a alegria no coração, algo muda por dentro. A pessoa volta a crer, volta a orar, volta a esperar, volta a caminhar, volta a enxergar possibilidades onde antes só via impossibilidades. A alegria do Senhor fortalece a nossa mente, porque nos ajuda a não sermos dominados pelo medo. Fortalece o nosso coração, porque nos lembra do amor de Deus. Fortalece a nossa fé, porque nos faz confiar que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Essa alegria não vem de ignorar os problemas, mas de saber que os problemas não são maiores que Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Talvez tenha enfrentado perdas, decepções, preocupações familiares, problemas financeiros, enfermidades ou momentos de ansiedade. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Hoje, a palavra de Deus vem lembrar você. A alegria do Senhor é a sua força. Não é a sua força humana. Não é a sua capacidade de resolver tudo. Não é o seu controle sobre as situações. É a alegria que vem de saber que Deus é Pai, que Deus cuida, que Deus sustenta, que Deus restaura e que Deus não abandona os seus filhos. Quando a nossa alegria está em Deus, até mesmo os dias difíceis se tornam oportunidades de crescimento espiritual. Aprendemos a depender mais dele. Aprendemos a confiar mais. Aprendemos que a nossa segurança não está nas circunstâncias,
mas no caráter fiel do Senhor. Agora, precisamos trazer essa mensagem para a nossa vida prática. Em quais áreas da sua vida você tem buscado alegria apenas nas circunstâncias? Talvez você diga: eu só vou ficar feliz quando conseguir aquele emprego, ou eu só vou ter paz quando esse problema acabar, ou ainda, eu só vou me alegrar quando tudo estiver do jeito que eu planejei. Mas Deus nos convida a experimentar uma alegria que não depende de tudo estar perfeito. A alegria do Senhor pode estar presente mesmo enquanto esperamos uma resposta, mesmo enquanto enfrentamos uma luta, mesmo enquanto passamos por um processo, mesmo enquanto ainda não vemos a solução. Isso não significa que você não possa desejar mudanças ou orar por milagres. Significa apenas que a sua alegria não precisa ficar presa ao resultado. Ela pode estar firmada em Deus. Por isso, busque mais a presença do Senhor. Alimente sua alma com a palavra. Ore com sinceridade. Entregue suas preocupações a Deus. Lembre-se das promessas dele. Olhe para trás e veja quantas vezes ele já cuidou de você. A memória da fidelidade de Deus fortalece a nossa alegria no presente. Quando vier o desânimo, declare: a alegria do Senhor é a minha força. Quando vier o medo, declare: a alegria do Senhor é a minha força. Quando vier a preocupação, declare: a alegria do Senhor é a minha força. Quando tudo parecer difícil, lembre-se: você não caminha sozinho. Deus está com você. A alegria do Senhor não é apenas um sentimento bonito. É uma força espiritual. É sustento para a alma, é combustível para a fé, é esperança em meio às lutas. Ela não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem Deus é dentro de nós. Que hoje você possa parar por um momento e pedir ao Senhor: Deus, renova a minha alegria, fortalece o meu coração, ensina-me a não depender apenas das circunstâncias, mas a encontrar em Ti a minha verdadeira fonte de alegria. Porque quando a nossa alegria vem do Senhor, podemos enfrentar os desafios com fé, esperança e confiança. Que essa palavra fique gravada no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. E que, a partir de hoje, você não permita que as lutas roubem aquilo que Deus deseja renovar dentro de você. Mesmo em meio às dificuldades, a força em Deus. Mesmo em meio às lágrimas, a esperança em Deus. Mesmo em meio às batalhas, a alegria em Deus. Que o Senhor renove a sua fé, restaure sua esperança e encha o seu coração com a verdadeira alegria que vem dele. Amém.